Solicito a primeira secretária que faça a chamada regimental. Adiel da Silva Vieira. Presente. Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. João Carlos Alves de Souza. Presente. Joyce Lúcia Costa dos Santos. Josué Pereira dos Santos. Lohan Gomes da Silveira. Miguel Pereira de Souza. Nilton César Alves de Almeida. Valmir Martins de Carvalho. Há número regimental, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa os livros de registro para uso da tribuna, no pequeno expediente, grande expediente e da ordem do dia. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária, do dia 12 de abril de 2018, às 10 horas da manhã. Expediente. Projeto de lei de número 028 de 2018. Requerente, vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Ementa, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação no boletim oficial e no portal da transparência dos extratos bancários das contas criadas especificamente para repasse dos serviços sob concessão ou permissão. Projeto de lei número 0029 de 2018. Requerente, vereador Josué Pereira dos Santos. Ementa, dispõe sobre alterar a denominação do logradouro público número 0601, constante no anexo 1 da Lei Municipal número 804 de 2010, passando a ser denominado como Rua Rosane Paiva. Requerimento número 006 de 2018. Requerente, vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito cópia do processo administrativo de número 404 de 2018, que originou a concessão para empresa especializada na exploração de publicidade no mobiliário urbano. Indicação 0044 de 2018. Requerente, vereador Adiel da Silva Vieira, vulgo Dida. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a manutenção dos paralelepípedos e lombadas da Rua Custódio Alves, do trecho que liga Capão à Estrada de Tucuns. Indicação número 0045 de 2018, requerente, vereador Adiel da Silva Vieira, vulgo vereador Dida. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a pavimentação e drenagem da rua Antenor Cardoso da Fonseca, no bairro São José. Indicação número 0046 de 2018, requerente, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a pavimentação da Rua das Flores, no bairro Vila Verde Rasa. Ordem do dia. Votação das proposições do tipo projeto de lei. Autora, Joyce Lúcia Costa dos Santos. Dispõe sobre alterar o parágrafo único do artigo 1 da Lei 1377, de 9 de novembro de 2017, que torna obrigatória a fixação de cartaz informativo sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, DPVAT. 0013 de 2018. Autora, Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Ementa, dispõe sobre a obrigatoriedade da cobrança de diária de veículos apreendido a qualquer título,
só após 48 horas de estadia no depósito público municipal. Votação única das proposições do tipo requerimento. Autora 006/2018. Autora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito cópia do processo administrativo de número 404 de 2018. Tem que mudar aqui, está 2016. Que originou a concessão para empresa especializada na exploração de publicidade no imobiliário urbano. Votação única das proposições do tipo indicação. 0044 de 2018. Autor, Adiel da Silva Vieira, Dida. Ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a manutenção dos paralelepípedos e lombadas da rua Custódio Alves, do trecho que liga Capão à estrada de Tucuns. 0045 de 2018. Autor, Adiel da Silva Vieira, vereador Dida. Ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a pavimentação e drenagem da rua Antenor Cardoso da Fonseca, do bairro São José. 0046 de 2018. Autora, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito pavimentação da Rua das Flores, no bairro Vila Verde. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, quinta-feira, 12 de abril de 2018. Presidente João Carlos Alves de Souza, vulgo Cacalho. Feita a leitura, senhor presidente. Estou de ordem, presidente. Concedido, vereador. Registrar a presença do vereador Newton César. Está registrado. Eu convido o vereador Newton César a tomar aqui o meu lugar, porque eu estou sem óculos. Quebrou, vereador. Dividindo aí. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do memorando 64, encaminhado pelo gabinete do vereador Miguel Pereira. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Registrar a presença do vereador Josué Pereira. Está registrado. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Estado do Rio de Janeiro, Poder Legislativo, Gabinete do vereador Miguel Pereira de Souza, memorando de número 64, Armação dos Búzios, 12 de abril de 2018, ao senhor presidente da Câmara, assunto ausência da sessão ordinária do dia 12/4 de 2018, às 10 horas. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste comunico que o parlamentar não poderá estar presente à sessão ordinária, datada acima por motivos pessoais. Atenciosamente, Rogério do Amaral, assessor parlamentar. Senhor presidente, feita a leitura do memorando número 64/2018. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias na íntegra. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, projeto de lei de número 28/2018,
dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do boletim oficial e no portal da transparência dos extratos bancários das contas criadas, especificamente para repasse dos serviços sob concessão ou permissão. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve, artigo 1º, fica o Poder Executivo obrigado a publicar no boletim oficial do município e no portal da transparência até o 10º dia do mês, o extrato das contas bancárias criadas especificamente para recebimento de repasse dos serviços sob concessão ou permissão no âmbito do município. Artigo 2º. O não cumprimento dessa lei implicará em multa de 1.000 UPFM dia ao gestor responsável. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Justificativa. Mesmo sendo obrigação na transparência das contas públicas, ainda presenciamos desvio de conduta de gestores e empresas com o dinheiro público. A Carta Magna de 1988 promoveu a afirmação do Estado Democrático de Direito ao definir que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além dos preceitos básicos distribuídos nos 21 incisos e 10 parágrafos do artigo 37 e das demais regras previstas nos artigos 38 a 42 daquela norma. A Constituição dos Princípios Básicos da Administração Pública tem como propósito garantir a honestidade e a gerência da res pública e permitir a responsabilização dos agentes públicos que descumprirem essas diretrizes obrigatórias. Já temos serviços sob concessão do município e a fiscalização desses recursos fica impossível por não termos acesso a essas contas. Com o objetivo de tornar mais transparente a gestão desses recursos, é que apresento o referido projeto. Isso posto, rogo pela aprovação dessa lei. Sala das Sessões, 11 de abril de 2018, vereadora autora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete do Vereador Josué Pereira, Projeto de Lei de número 29/2018, dispõe sobre a alterada denominação do logadouro público de número 601, constante no anexo 1 da Lei Municipal de número 804/2010, passando a ser denominado como Rua Rosane Paiva. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve, artigo 1º, fica alterada a denominação do logadouro público de número 601, constante no anexo 1 da Lei de número 804/2010, localizado no bairro da Rasa, passando a ser denominado como Rua Rosane Paiva. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo atender os anseios dos moradores dessa rua, que requerem, através de um abaixo-assinado, colhido pelos moradores no logadouro de número 601, atualmente denominada pela Lei de número 804/2010 como Rua das Margaridas, que solicitam a alteração do nome da referida rua, passando a denominá-la como Rua Rosane Paiva. Rosane de Fátima Souza Paiva, mais conhecida como Rosane Paiva, cantora e pastora, querida por todos, foi uma personalidade importante para o desenvolvimento da cidade de Armação dos Búzios e que, com certeza, seus feitos ficarão registrados na história do município. Por se tratar de uma matéria especial, é que rogo aos nobres pares a aprovação desta matéria. Sala das Sessões, 11 de abril de 2018, vereador autor Josué Pereira. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, requerimento de número 6/2018, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, a vereadora que se subscreve atendendo única e exclusivamente tudo mais que determina o interesse público, requer na douta mesa, na forma regimental, ouvido o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando cópia do processo administrativo de número 404/2016, que originou a concessão para empresa especializada na exploração de publicidade do mobiliário urbano. Justificativa essa solicitação e para
Essa solicitação é para esclarecer dúvidas, tendo em vista que está marcada para o dia 26 de abril uma licitação com o mesmo objetivo de contrato de número 76/2017, publicado no Boletim Oficial de número 873, dos dias 20 a 22 de março. Ora, se já temos uma empresa prestando os serviços com um contrato em vigência, como explicar a licitação? E que serviços foram prestados pela empresa Sempo Indústria e Comércio até o presente. Diante do exposto, rogo aos nobres edis pela aprovação da referida matéria, sala de sessões 11 de abril de 2018, vereadora autora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Adiel da Silva Vieira, indicação de número 44/2018, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, o vereador que esse subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa, envie de expediente, excelentíssimo senhor prefeito, solicitando manutenção dos paralelepípedos e lombadas na rua Custódio Alves, do trecho que liga Capão à estrada de Tucuns. Justificativa: tal pedido se justifica por ser uma rua com alto tráfego de veículos. A rua se encontra cheia de buracos e suas lombadas em péssimo estado de conservação, sendo assim muito perigoso para os moradores, pois os veículos que ali trafegam passam em alta velocidade, podendo ocasionar um acidente. Desta forma, rogo aos nobres pares que aprovem a matéria em epígrafe, sala das sessões, 11 de abril de 2018, vereador autor Adiel da Silva Vieira. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Adiel da Silva Vieira. Indicação de número 45/2018, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, o vereador que esse subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa, o envio de expediente, excelentíssimo senhor prefeito, solicitando pavimentação e drenagem para a rua Antenor Cardoso da Fonseca, bairro José Gonçalves, Casas Populares. Justificativa: a indicação é para atender as demandas básicas dos nossos munícipes. Dessa forma, venho utilizar o referido instrumento para mais uma vez atender um pedido dos moradores daquela localidade. Assim, pedimos ao Poder Executivo Municipal que viabilize o encaminhamento de tal solicitação visando a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Dessa forma, rogo aos nobres pares pela aprovação da matéria em epígrafe, sala das sessões 11 de abril de 2018, vereador autor Adiel da Silva Vieira. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, indicação de número 46/2018, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, a vereadora que esse subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa, envie de expediente, excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a pavimentação da Rua das Flores, no bairro Vila Verde. Justificativa: a solicitação de pavimentação da Rua das Flores se faz necessária, pois os moradores sofrem constantemente com a lama no período de chuvas e com a poeira no período de estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a trafegabilidade. Outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condições de vida para a população e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local. Pelo exposto, gostaria de solicitar ao chefe do Poder Executivo Municipal o pronto atendimento e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação, sala das sessões 11 de abril de 2018, vereadora autora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, feita a leitura das matérias na íntegra. Questão de ordem, presidente. Concedido, vereador. Pedir a Vossa Excelência que registre a presença do vereador Lohan Gomes da Silveira, por gentileza. Está registrado. Encaminhe o projeto de lei número 28 de 2018 e o 29 de 2018 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Em votação, a autorização para passar para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Josué Pereira, presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Presente. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Senhor presidente, feita a chamada e a número regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei número 12 de 2018. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Projeto de Lei de número 12/2018, relatório. O presente projeto de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos dispõe sobre alterar a Lei de número 1377/2017, que torna obrigatória a fixação de cartaz informativo sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores em via terrestre DPVAT. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no dia correspondente à sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2018, não recebendo emendas ou substitutivos. Na sequência do projeto legislativo, vem a propositura análise dessa comissão, a fim de ser apreciada quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 71 do Regimento Interno da Casa Legislativa. Para uma melhor compreensão do tema, se faz necessária a análise da Lei de 1377/2017, que o presente projeto pretende alterar. A dita lei obriga a fixação de cartaz em diversos estabelecimentos, informando sobre o direito de recebimento e indenização do seguro obrigatório e fornece os telefones de contato do SUSEP. Através do projeto de lei número 12/2018, a vereadora autora pretende unicamente incluir nesse cartaz o nome da autora da lei de número de 1377/2017, que vem a ser apreciada pela própria. Sobre o tema, é importante lembrar que toda a administração pública é regida por um conjunto de princípios constitucionais que orientam os agentes públicos no desempenho de suas funções administrativas. No caput do artigo 37 da Constituição Federal estão os princípios constitucionais expressos que devem ser obedecidos pela administração pública, são eles: legalidade, impessoabilidade, moralidade e publicidade. Desses princípios, iremos nos ater mais especificamente ao da impessoabilidade. O princípio da impessoabilidade possui dois sentidos de interpretação, um que deve ser observado em relação aos administrados, ou outro sobre o prisma da própria administração pública.
A primeira concepção trata de interpretação com base na finalidade da administração pública. A eminente professora Maria Silvia Zanelli de Pietro define que esse sentido, como vemos a seguir, abre aspas, o princípio estaria relacionado com a finalidade pública que deve nortear toda atividade administrativa. Significa que a administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. Já em seu segundo aspecto de impessoabilidade, é vista como uma vedação que o agente público valha-se das algumas atividades desenvolvidas pela própria administração pública para obter algum tipo de promoção pessoal. Nesse sentido, pode encontrar no parágrafo 1º, no artigo 37 da Constituição da República, o que versa o seguinte, artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, pessoabilidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também, ao seguir, parágrafo 1º, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam a promoção especial de autoridades ou servidores públicos. Nesse sentido, se encontra a jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal, a título de exemplo, que segue a emenda dos julgados a seguir. Abre parênteses, o caput parágrafo do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal impedem que haja qualquer tipo de identificação entre publicidades e os titulares dos cargos alcançando os partidos políticos a que pertençam. A rigor, o dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoabilidade vincula a publicidade ao caráter educativo e informativo de orientação social, é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans que caracterizam promoção pessoal ou de servidores públicos. A possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação com o partido político a que pertence a impessoabilidade desnatura o caráter educativo, informativo ou orientação que constam o comando posto pela Constituinte oitiva. Resta claro, portanto, que a inclusão do nome do autor da lei a que obriga a fixação de cartazes, os mesmos afrontam o princípio da impessoabilidade expresso na Constituição Federal e que deve ser seguido por toda a administração pública do nosso país. Tendo em vista a afronta ao texto lateral da Carta Magna, esta comissão, atuando no âmbito de sua competência, opina pela rejeição do projeto de lei número 12/2018, é o relatório, Armação dos Búzios, de 14 de março de 2018, vereador relator da comissão, Valmir Martins de Carvalho. Parecer, diante do exposto, essa comissão acata ao projeto de lei de número 12/2018 de forma unânime. É o parecer, Armação dos Búzios, de 14 de março de 2018, presidente da comissão, vereador Valmir Martins de Carvalho, vereadores e membros Josué Pereira dos Santos e Nilton César Alves de Almeida. Senhor presidente, feita a leitura ao parecer referente ao projeto de lei número 12/2018. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Eu posso discutir aqui? Posso falar aqui? Aqui? Daqui? Bom, eu fiz um projeto de lei, dispõe sobre a obrigatoriedade da cobrança de diária de veículos apreendidos a qualquer título, só após 48 horas de estadia no depósito público é que a pessoa vai pagar. O que acontece? Antes de eu tomar posse como vereadora, em novembro eu entrei com um processo contra o depósito que fica na Marina, por fraude, máfia, licitação errada, localização.
eu gravei com pessoas pagando em mãos o que era para ser depositado na conta que é aberta pela prefeitura. Bom, eu vi, em maio, coloquei outro processo. Um já fez 1 ano em novembro, o outro vai fazer 1 ano em maio. E até agora, nada. E você vê a apreensão de carro todos os dias na nossa cidade. Eles não fazem busca dentro do carro. O propósito é só apreender carro. Então, vi seu Miguel ali no DPO, fez um vídeo, né, mostrando indignação com todos os dias a apreensão de carro. Vi vereadores discutindo aqui sobre essa tristeza que o povo está passando com a apreensão todos os dias. O que acontece? Eu, como vereadora, vereadora Gladys Nunes, fiz um projeto de lei para que quando seu carro for preso, você tem 48 horas para resolver seu problema e tirar seu carro, sem pagar nada. Se em 48 horas você não resolver o seu problema, você paga as 2 diárias atrasadas e que tiver que pagar, tá certo? Isso eu fiz para ajudar a população. Bom, hoje deveria estar aqui para derrubar, né, o parecer que foi contrário ao projeto de lei que vai ajudar a população. Deveria estar o seu Miguel, que foi um que gravou o vídeo dizendo estar a favor da população. Bom, eu conto, né, com o vereador Lohan, com a vereadora Joyce e com o vereador Dida, para derrubar o parecer contrário, que muito me surpreende, do vereador Valmir Nobre, vereador Nilton César e vereador Josué. O vereador Valmir Nobre, o vereador Nilton César e o vereador Josué está votando contra, deu parecer contrário à apreensão, ao povo ter o direito de 2 dias para legalizar seu patrimônio e não pagar o absurdo que tem de reboque, de diária, que é essa pouca vergonha de milícia que está na nossa cidade. Então, eu quero deixar bem claro, a Câmara é soberana, a Câmara tem o direito de derrubar o parecer. E essa vereadora está pedindo, a vereadora Joyce Costa, ao vereador Adiel da Silva, ao vereador Lohan, que junto comigo derruba esse parecer e vote com o povo e dê essa oportunidade para o povo, porque o povo está cansado de ser extorquido. E é muito fácil discursar a favor do povo e depois dar um parecer desse contra o povo. Discutido, senhor presidente. Em discussão o parecer. Senhor presidente, gostaria de ater aqui em gostaria de discutir aqui o projeto, gostaria de ater aqui em algumas informações. Como o relatório ainda não foi lido, né, então gostaria só de passar algumas informações, na verdade. Dizer para a vereadora, dizer até para a própria população, que o projeto, ele vem para essa casa pela 2ª vez. A gente ficou atendo em todos o Código de Trânsito brasileiro, na verdade. Eu até acompanharia a vereadora, não teria problema nenhum em acompanhar a vereadora. Eu não estou aqui, na verdade, para ser contra o povo, para ser contra vereador, para ser contra ninguém. Só que nós temos um regramento, nós temos uma Constituição, e nós temos que obedecer a uma Constituição que, inclusive, é uma Constituição federal, na verdade, o Código de Trânsito brasileiro. Então, o projeto da vereadora, na verdade, ela não vai de encontro com o que diz o CTB, o Código de Trânsito. Não teria problema nenhum se ele não estivesse afrontando justamente o Código de Trânsito brasileiro, que é uma lei federal. Não teria como nós aprovarmos um relatório onde a gente fizesse tudo o que a vereadora está pedindo nesse momento. Então, eu estou aqui para dizer para a população que eu não estou contra ninguém, na verdade, apreensão, remoção, qualquer coisa parecida. Só que nós temos um regramento jurídico que é federal,
onde a Câmara simplesmente não pode passar por cima de uma lei federal. Existe aí uma sintonia entre os poderes e, infelizmente, vereadora Gladys, eu não tenho como passar. Vereadora, quando a senhora estava falando, eu estava aqui quieto ouvindo a senhora. Não, mas o microfone da senhora está ligado e as pessoas estão ouvindo, vereadora. Por favor. Obrigado. Dizer a todos que aqui eu não estou contra ninguém. Eu estou contra aqui, na verdade, a uma lei que foi criada nessa casa, que a mesma seria derrubada, porque ela é inconstitucional. Na leitura do relatório, que será lida por mim, as pessoas vão se ater naquilo que realmente eu estou me referindo. Obrigado, senhor presidente. Continue discussão, parecer. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, Por vereador. gentileza, para registrar a presença da vereadora Joyce Costa. Está registrado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei número 13 de 2018. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei de número 13/2018, relatório. O presente projeto de autoria da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes dispõe sobre a obrigatoriedade de cobrança de diárias de veículos apreendidos a qualquer título, só após 48 horas de estadia no depósito público municipal. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais, nos dias correspondentes à sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2018, não recebendo emendas ou substitutivos. Na sequência do processo legislativo, vem a propositura a análise dessa comissão, a fim de ser apreciada quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 71 do regimento interno dessa Casa Legislativa. O presente projeto de lei em análise dispõe unicamente que veículos apreendidos no âmbito do município de Armação dos Búzios e removidos ao depósito público só passarão a pagar diárias após 48 horas da sua entrada em dias úteis. Para iniciar a análise, faz importante destacar o artigo 22, inciso 11, que versa sobre competência privativa da União, legislar sobre trânsito e transporte. Sobre o tema, discorre o professor Alexandre de Moraes na seguinte forma. A Constituição Federal de 1988, alterando a disciplina anterior, no seu parágrafo único, competência correspondente à União e Estados, preveu a competência privativa da União para legislar sobre as regras de trânsito e transporte. Artigo 22, inciso 11. Essa alteração constitucional fez com que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se sobre o preceito inscrito no artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal, declarasse competência privativa da União de legislar sobre trânsito e transporte, proibindo-se, via de consequência, aos Estados-membros a possibilidade de editar normas peculiares a essa mesma matéria, por não se encontrar tal hipótese contemplada no rol exaustivo
dessas competências comuns. Exercendo sua competência privativa, a União criou a Lei Federal de número 9.503 de 97, Código de Trânsito Nacional. Pesquisando sobre o tema em estudo, depósitos de veículos automotores, é possível encontrar regulação deste assunto na mencionada lei. Primeiramente, vemos que a Lei de número 9.503 de 97 dispõe sobre um capítulo próprio para tratar de medidas administrativas, dentre elas, no artigo 26, inciso 2, estão elencadas a remoção do veículo. Essas medidas possuem caráter complementar à aplicação de penalidades impostas no Código de Trânsito. As medidas administrativas são ações imediatas que podem ser aplicadas no local pelo agente de trânsito, de acordo com o que preconceitua o Código de Trânsito. A remoção é efetuada com a utilização de um autoguincho para retirar veículo de um determinado local, conduzindo após ao depósito estabelecido para a autoridade de trânsito, onde permanecerá sob custódia até que seu proprietário compareça para liberá-lo. Portanto, temos que as regras acerca das medidas administrativas de trânsito estão definitivamente no âmbito da competência legislativa privativa da União. Sobre o depósito, o CTB dispõe ainda em seu artigo 271, parágrafo 10, a redação dada pela Lei de número 13.281/2016, o seguinte: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 271. O veículo será removido nos casos previstos nesse código para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via. Parágrafo 10. O pagamento dessas despesas de remoção e estadia será correspondente ao período integral, contando em dias em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 meses, incluído pela Lei de número 13.281 de 2016. O ente federativo exerceu sua competência tratando de tema e estabelecendo que o pagamento dessas despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral em que o veículo permanecer em depósito. Não obstante os nobres motivos que orientam a vereadora autora em sua justificativa, essa comissão não pode fechar os olhos para a inconstitucionalidade formal acima apresentada. Além da matéria ser competência privativa da União, o texto ainda tem o vício de ilegalidade, pois diverge frontalmente ao disposto à lei federal para o assunto. Tendo em vista todo exposto, não resta outra opção a esta comissão a não de opinar pela rejeição do projeto de lei número 13/2018 pelos motivos apresentados. É o relatório, Armação dos Búzios, 14 de março de 2018, vereador relator da comissão, Valmir Martins de Carvalho. Parecer, diante do exposto, essa comissão acata o relatório ao projeto de lei número 13/2018 de forma unânime. Ao parecer, Armação dos Búzios, 14 de março de 2018, presidente da comissão, vereador Valmir Martins de Carvalho, os vereadores membros Josué Pereira dos Santos e Nilton César Alves de Almeida. Senhor presidente, feita a leitura ao parecer referente ao projeto de lei de número 13/2018. Continue a discussão o parecer do projeto de lei número 13/2018. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Joyce. Senhor presidente, o que eu entendo do projeto de lei da vereadora Gladys é que, então, o depósito passaria a cobrar só 48 horas após um veículo apreendido estar no depósito. É isso? 48 horas. E é isso que fere a legislação federal com relação ao Código de Trânsito Brasileiro. Porque ele diz que, uma vez apreendido, a cobrança da diária já começa efetivamente. É só para ficar bem claro para a gente entender o projeto. Então, o projeto, uma vez o carro preso, só poderia ser cobrado após 48 horas. E pela lei que nós votamos aqui, esse depósito, quando ele foi a primeira vez vindo para o município,
se eu não me engano, nos moldes da lei é o que hoje perpetua e o que não pode ser contraposto. Então, não se pode cobrar 2 diárias, por exemplo, para um automóvel que entra na sexta-feira e, se de repente só for tirado na segunda-feira, aí dão 2 diárias. Agora, se ele entra no sábado e é retirado na segunda, então essa coisa dessa diária é que eu sou contrária, no sentido de que o carro entra na sexta e tira, vamos botar aqui, entra na quarta-feira, antes de meio-dia, e sai na quinta-feira até 5 horas da tarde. Cobrar 2 diárias sobre isso. Cobrar diária de quarta e cobrar diária de quinta. Porque eu já ouvi e já pessoas me disseram que pagaram assim. O carro entrou antes de meio-dia de quarta-feira, saiu até quinta-feira, 5 horas da tarde, 2 diárias, de quarta e de quinta. Bom, aí, nos termos como está a lei, é que eu acho que, de repente, a gente pode analisar e até propor. Eu liguei e fui procurar saber com a Secretaria de Segurança Pública e me disseram que não, que hoje está sendo cobrado uma diária. Se entra na quarta e sai na quinta, que hoje está sendo cobrado uma diária, vereador Lohan. Então, assim, eu sou sistematicamente contrária se o carro entra na quarta e sai na quinta e são 2 diárias. E aí, de repente, se a gente puder rever a lei nesse sentido, sim. Agora, eu não posso votar contra uma lei federal. Inclusive, tem um projeto meu aqui na pauta que também está com parecer de inconstitucionalidade, que é um projeto que eu fiz com relação à fixação de cartaz informativo sobre seguro DPVAT obrigatório de danos pessoais. Então, é um projeto que eu pedi para colocar realmente a autoria e, além da fixação, a autoria. Então, está aqui com parecer de inconstitucionalidade. Bom, vou seguir aqui o parecer, embora eu até peço aí desculpas ao colegiado e à comissão, porque eu faria a retirada, o pedido da retirada do projeto, ou melhor, do arquivamento do projeto. Mas, como eu acabei perdendo esse prazo, eu estou vendo aqui a inconstitucionalidade. Então, eu não vou votar contrário ao parecer da comissão que estiver pela inconstitucionalidade. Então, que fique isso bem claro, só para a gente entender e saber o que é o projeto da vereadora. O projeto da vereadora realmente é só cobrar a partir de 48 horas. Correto? Obrigada, senhor presidente. Eu queria propor aos vereadores, pelo parecer não estar bem explicado, a gente retirar ele hoje da votação e voltar para a semana que vem para ter mais tempo de discutir, por ser um projeto importante para a cidade. Eu acho que a gente deveria fazer isso, colocar em votação essa retirada e voltar na próxima sessão. Está em votação a retirada do projeto. Esse é o número... Questão de ordem, senhor presidente. Então, eu peço a Vossa Excelência, então, que retire os 2 projetos. Esse projeto, o que está sendo discutido é da vereadora Gladys, não é? Ok. Quer tirar o seu também? Sim. Obrigada, Excelência. Então, a gente vai ter mais tempo para discutir esse projeto, é melhor. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Qual o motivo mesmo da retirada, senhor presidente? A retirada por ter uma discussão sobre o parecer, e eu acho que está tendo divergência entre as opiniões dos vereadores e seria bom que a gente ganhasse mais tempo para discutir essa matéria, por ser um projeto importante para o município. O que a vereadora Joyce levantou, a questão sobre a quantidade de áreas, assim, eu acho que dá para abrir uma discussão, sim, né? Agora, referente a 48 horas, a gente pode até estudar, mas nós não vislumbramos a possibilidade de fazer dessa forma. A gente tem outras questões que a gente pode discutir dentro do projeto da vereadora, sem problema nenhum. Sentamos os 9 e nós discutimos o projeto, ver aquilo que a gente pode fazer de emenda ou substitutivos, qualquer coisa que possa fazer sem que contrarie a lei federal. Então, a gente pode ver um dia nessa semana ainda para sentar e resolver essa questão, que é um projeto importante, como eu já disse. Eu queria colocar em votação a retirada dos 2 projetos, o da vereadora Joyce também. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, está retirado de pauta os 2 projetos. Em votação, o requerimento número 6 de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão.
Reprovado por 4 votos a 2. Em votação, a indicação número 44 de 2018, 45 de 2018 e 46 de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. 28 o projeto ou indicação? Não, hoje só está o 13 e o 12. O 28 está sendo encaminhado para a comissão hoje. Convoca a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para o uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. Bom, quero desejar meu bom dia ao senhor presidente, aos nobres edis, aos funcionários dessa casa, ao pessoal do Facebook e à assistência presente, meu bom dia. Bom, vocês viram aqui, né, que foi rejeitado o meu pedido que eu solicito ao senhor prefeito cópia do processo administrativo 404 de 2016, que originou a concessão para empresa especializada na exploração de publicidade no mobiliário urbano. Bom, não sei por que querem esconder isso debaixo do tapete. O que está acontecendo? Considerações da Concorrência Pública 01 de 2018. Eu gostaria que o Fábio colocasse aí o boletim 873 que eu mandei para o senhor, para deixar aí para o povo ver à vontade. Data de licitação. Isso aqui que eu estou pedindo, de 2016, vai acontecer, é um contrato assinado em 2016, mas a licitação vai acontecer agora, no dia 26 de abril de 2018. O contrato foi feito em 2016. E a licitação, senhor presidente, vai ser segunda-feira. Eu devo estar louca. Eu realmente sou louca. Como que pode ter um contrato onde os vereadores, tirando o Dida, que votou a favor pela transparência, ter feito o contrato em 2016 e a licitação ser agora, dia segunda-feira? É coisa de doido. Aí depois eu sou doida? Bom, licitação, 26 de abril de 2018, às 10 horas da manhã. Concessão para empresa especializada na exploração de publicidade no mobiliário urbano. Estou aqui, bom, senhores, eu devo estar desinformada ou realmente esse governo é muito louco. Eu estou aqui com o edital, que é esse aqui, edital, boletim BO 873, mas também estou com o edital na minha sala. BO 873, que fala que a licitação é 26 de abril desse ano. Licitação marcada, como eu disse, para dia 26 de abril. Porém, para meu espanto, encontrei no BO 873 de março um extrato de contrato com a empresa Xempo Indústria e Comércio Eireli, EPP, tendo como objeto concessão para empresa especializada na exploração de publicidade no mobiliário urbano, compreendendo a construção, instalação e manutenção de abrigos de ônibus e demais equipamentos dentro do limite do município de Armação dos Búzios. Ou seja, o mesmo objeto que vai ser licitado no dia 26 de abril. Por isso, o povo quer saber. Mas os vereadores não querem deixar o povo saber. Assinar contrato antes da licitação, pode isso, senhor presidente? Pode assinar contrato antes da licitação? Pode isso, pessoal do Facebook? Sabemos que existem as figurinhas carimbadas do prefeito, mas agora eles extrapolam, oficializando o ganhador antes da licitação. Aí o povo quer saber
e é constitucional votar contra o povo. Mas não quero aqui falar em verdades. Por isso que estou solicitando a cópia do processo 404 de 2016, para melhor entender essa confusão. Só que é o seguinte, eu só vou ter acesso a esse processo judicialmente, que eu não sei quando que eu vou ter, porque o judiciário demora, né? E eu estou sendo proibida de entrar nos órgãos públicos. Sendo vereadora, o prefeito está rasgando a lei orgânica no seu artigo 65, inciso 1, que dá o poder de vereador de pegar qualquer processo na prefeitura. Mas hoje estarei resolvendo com o judiciário. Bom, quanto à ideia do prefeito em dar uma concessão de 5 anos para uma empresa poluir a cidade com placas, painéis eletrônicos, é no mínimo duvidoso, porque não consigo visualizar nenhum ganho financeiro para o município. Muito pelo contrário, cada vez mais a nossa cidade vai ficando descaracterizada, mais perto de uma selva de pedra. Vamos chegar ao ponto que não teremos mais nada que nos faça lembrar da desejada aldeia dos pescadores. Do jeito que está cada vez mais distante daquela abusos de glamour da Brigitte Bardot. O prefeito está pedindo, em contrapartida, a construção de 5 pontos de ônibus e a manutenção dos outros 35 existentes. E um repasse de 10% ao município. Por isso que eu estou criando aqui a lei. Porque a lei diz que tem que ser transparente. O repasse, botar lá todo mês o que o depósito está passando para a prefeitura, o que essa empresa está passando para a prefeitura. O edital prevê uma conta específica para receber esse dinheiro, assim como foi previsto no pátio. Só que ninguém vê esse dinheiro, porque não existe transparência dentro da prefeitura. Por isso que eu coloquei hoje o projeto de lei e a indicação pedindo esse contrato. Bom, alega um investimento inicial de R$ 1.452.348,01, que será feito pela empresa vencedora. Porém, apresenta no detalhamento dos gastos superfaturados. Vamos ao exemplo. Está tudo aqui, caso vocês queiram transparência. Bom, senhor presidente, valor de uma placa indicador de rua. Por exemplo, vão colocar uma placa de rua, Rua do Cacalho, lá na Barbuda. Sabe quanto vai ser o valor dessa placa, senhor presidente? Só pode chutar aí? Quanto que o Vando Letreiro te cobraria? R$50. Bom. R$683. Cada uma placa. Acredito, senhor presidente, que o Vando Letreiro seria mais barato. Porque eu fiz uma placa lá grande, foi R$120 que eu paguei. Isso também, isso eu estava pedindo aqui, mas me foi negado. Isso também deve explicar por que o município ainda não tem sinalização até hoje. Está explicado. Com o preço desta placa, nosso orçamento nunca vai dar para poder te colocar nome nas nossas ruas. É impossível. Bom, vamos lá. Estimaram R$159,58 para reformar 40 abrigos de ônibus. Quantos abrigos, senhor presidente? 40. 150 mil para reformar 40 abrigos, preste atenção, 40 abrigos de ônibus. Ou seja, R$ 3.758,50
R$1,74 para reformar cada abrigo. Mas só temos 35 abrigos para serem reformados. Quantos abrigos eles colocaram, senhor presidente? 40. Quanto que nós temos? 35. A serem reformados. Ou seja, custaria R$ 131.555,90. Ou seja, além de estar caro esse valor para a reforma dos abrigos, ainda estão embutidos R$ 18.793,70, porque nós temos 35 abrigos, mas eles colocaram que vão reformar 40. 5 a mais. Governo André Granado. Agora vamos lá. A construção de um abrigo foi estimado, presta atenção, povo, presta atenção. A construção, senhor presidente, de um abrigo, por quanto, eu sei que o senhor é um bom administrador, por quanto que o senhor acha que sai a construção de um abrigo? Uns 15 mil, vereador. É muito. É muito? O senhor é bom administrador, mas tá bom, vamos botar 15. 15 mil é o lance do senhor presidente Cacalho. Mas sabe quanto está aqui a construção de um abrigo? R$85 mil. 85.898,43. É uma casa. Preço bem salgado, não é, pessoal do Facebook? E me foi negado aqui agora as informações que o povo quer saber. Bom, outro fato estranho é que a fiscalização do contrato ficará na responsabilidade da Secretaria de Obras, Paula Branche, que deve ter um fechamento extraordinário com a Prolagos, porque a Prolagos faz o que quer e a Prefeitura não faz nada. Vamos lá. As secretarias de turismo e ordem pública sequer foram citadas nesse processo. Publicidades, senhor presidente, é com qual secretaria? É ordem pública. Envolve ordem pública, envolve o turismo da nossa cidade, mas eles sequer foram citados no processo. Outro fato estranho. Será que é isso que a nossa cidade precisa? Mais poluição visual, mais fraude, mais falcatrua, até na construção de um abrigo para tirar a pessoa do sol. Um abrigo custa 85 mil. Será que o prefeito consultou a Associação dos Comércios de Búzios? Consultou a Associação de Hotéis? Consultou o Conselho Municipal de Turismo? Vamos ter painéis eletrônicos e muita mais parafernálias espalhada nas orlas Bardô, nas praias de Jeribá, praias de João Fernandes. Lamentável. Mas chega bem pertinho. Muito pertinho. Foca em mim. Porque eu sou chamada de louca. As pessoas falam que eu quero fazer nome com Facebook. Não é isso? Mas vamos lá. Chega perto. Muito perto de mim. Eu sou a vereadora Gladys Nunes. Eu quero deixar aqui um aviso. Pode chamar o Exército, toda a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Marinha, puxa-sacos, que eu, no dia 26 de abril, estarei às 10 horas na licitação. E eu quero ver, senhor prefeito, se eu entro ou não entro. Então, no dia 26 de abril, eu, vereadora Gladys Nunes, estarei acompanhando mais essa fraude.
E quero comunicar à Alimentação Service Global que o processo foi para a GAECO. Então, segura que vem chumbo grosso por aí. Obrigada. Convoca o vereador Lohan Gomes da Silveira para o uso da tribuna. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Senhor presidente, assistência, internautas. Quando eu assumo aqui a tribuna, muitas das vezes nas redes sociais, as coisas começam a aflorar defendendo o indefensável, etc, etc. Eu sempre falei, reitero e repito quantas vezes forem necessários. Os meus posicionamentos são claros. Baseado nisso, eu queria fazer um esclarecimento aproveitando a foto da vereadora Gladys que está ali agora. Porque esse é um processo que eu já verifiquei tem tempos atrás. Vereadora, esse foi um processo licitatório de concorrência por lote. E ali mesmo onde a senhora posta a foto está explícito. É o lote 2. Então houve lá em 2016 o lote 1 e agora o lote 2. Ou seja, lá atrás é um processo que fala sobre exploração imobiliária urbana, que inclui não só a construção dos pontos de ônibus, como também publicidade nesses pontos de ônibus, como também a colocação de relógios, e etc, etc. Né? Então é para esclarecer isso à população, porque muitas das vezes a vereadora Gladys, e eu não estou atacando a discordância e divergência de entendimento, ela vem com os determinados números aqui, que olha, já falou inclusive aqui da minha esposa, que minha esposa recebia R$ 4.500 trabalhando no hospital. É só entrar no portal da transparência que está lá o salário lá de R$ 2.000 e poucos. E faço aqui justiça, né, ao Rafael, que tem trabalhado lá no módulo médico de família, de R$ 6.000. Não existe isso, vereadora. São números que Vossa Excelência, no momento da discussão, joga e o Facebook vai atrás. E eu quero reiterar e fazer um desafio aqui, de público. Se cada ponto de ônibus desse custou, vou jogar lá em cima, Vossa Excelência colocou 15, eu vou jogar mais 5 por minha conta. Se cada ponto de ônibus desse custou R$ 20.000 no máximo, inclusive ontem fiz uma, está aqui o nosso amigo Cacalho Júnior aqui, eu falava ontem com o Paulo Abranches, tem um ponto de ônibus lá na Baía Formosa que está com problema, estrutura, já cobrei do Vossa Excelência também, ele me falou, já cobrei. Se cada ponto de ônibus desse custou mais do que entre 15 e 20 mil reais, eu proponho a essa casa que a gente crie a CPI da Secretaria de Obras. Eu assino com Vossa Excelência. Porque a gente não pode ter, vereadora, a gente tem que ser incisivo aqui, não é só falar, muitas das vezes, o que o momento pede que a gente fale. Por isso que às vezes eu me coloco, eu apanho, já estou cansado, não tem problema, mas eu, antes de me posicionar, eu analiso, eu estudo, eu vou atrás, eu busco informação. É essa a nossa função, porque a palavra do vereador, ela tem força. A palavra do vereador dita aqui, uma vez republicada nas ruas, ela tem força. Não existe. Estou defendendo. Assim como eu já falei lá atrás da questão da ferradura, de uma obra importante, onde foi colocados valores aqui enormes, e eu vim à tribuna dizer o que era aquela obra, a importância daquela obra e o valor real daquela obra. Então, senhores, não existe a população de Búzios, não existe ponto de ônibus a R$ 80.000. Eu não sei de onde a vereadora Gladys retirou esse número, mas não existe construir um ponto de ônibus por R$ 80.000 e desafio no uso da tribuna, de forma clara e objetiva. Se isso for verdade, eu assino com a vereadora qualquer ação que ela queira tomar no sentido de averiguar esses pontos de ônibus aí, seja CPI, seja o que for. Então, senhores, é disso que eu queria falar rapidinho e falar, senhor presidente, que nós temos nessa casa, e Vossa Excelência já se colocou, projeto de lei referente a créditos especiais. Estou defendendo créditos especiais, estou defendendo esses créditos especiais conveniado com o Ministério da Saúde, recursos para a saúde do município. Fui informado por Vossa Excelência, né, de que esses projetos ainda se encontram na Comissão de Constituição e Justiça, então eu queria pedir, né, o vereador Nobre, através da sua assessoria e os vereadores que compõem essa comissão, que pudéssemos estar trazendo essas matérias na próxima
terça-feira, uma vez que são recursos para as construções lá da UBS, são recursos para medidas de alta e média complexidade, e nós temos a obrigação de estarmos votando na próxima semana aí esses créditos para que sejam inseridos ao nosso orçamento, senhor presidente. Então são essas as minhas colocações, pedindo a Vossa Excelência, Vossa Excelência é oposição ao governo. Eu sou testemunha disso. Mas Vossa Excelência tem tratado as matérias com responsabilidade. Independente, esquece Facebook, eu sempre falo isso aqui para os vereadores, esquece Facebook. Vossa Excelência tem a convicção do trabalho de Vossa Excelência, respeito mútuo de posicionamentos políticos aqui, mas toda vez que a gente pede encaminhamento de matéria ao presidente, né, que é de interesse, em tese, do governo, porque a matéria é do governo, mas é de interesse relevante do município, Vossa Excelência tem atendido, e às vezes algumas pessoas maldosamente, olha lá, o presidente já colocou a matéria que poderia... E Vossa Excelência tem trabalhado com coerência. Vossa Excelência tem atendido a necessidade. Eu quero destacar do uso da tribuna essa minha colocação aqui, para que todos saibam, porque eu não tenho problema de falar aquilo que eu acredito, o que eu penso. Quem me conhece sabe como eu funciono, sabe. Às vezes eu pago um preço, mas não tem problema. Então fica aqui o meu reconhecimento e o pedido a Vossa Excelência que pudesse aí, através do presidente Nobre, na próxima terça-feira nós estarmos votando essas matérias. Muito obrigado, senhor presidente. Convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos para o uso da tribuna. 5 minutos. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistência. Eu quero dizer o seguinte, eu acho muito importante, vereador Lohan, essa sua colocação, a colocação de todos os vereadores. Mas quando a gente se fala de números, é muito importante que a gente tenha, de fato, os dados reais desses números. Então, eu vou ser uma das que irei à prefeitura, buscarei saber desses valores, porque a gente não está aqui para defender o errado. O errado ninguém quer defender. Agora, também não dá, vereadora, são números que Vossa Excelência tem em seu poder, mas também não dá para que jogar uma situação em que nós seguramente, eu particularmente, não tenho informações de ser exatamente esse número ou esse valor para a construção de abrigo. Então, eu agradeço também a fala dos dois vereadores, o que trouxe, a vereadora que trouxe o valor que foi apresentado, quanto o vereador Lohan. E eu estarei buscando saber a informação e eu vou querer trazer aqui. E aí eu acho que é muito pertinente também a gente ter aqui o secretário de obras numa conversa, vereador Lohan, que a gente possa explanar certas coisas, dúvidas, ainda que seja na sala de comissões, ainda que seja aqui no plenário com os vereadores, os 9, junto com o secretário de obras e o secretário de planejamento, porque quando se fala de números é uma coisa que o pessoal do Facebook vai e acha que é aquilo mesmo que é uma verdade. Então, o contraponto tem que ser colocado não por defesa. Eu estou fazendo defesa porque daqui a pouco vai ser dito assim, a vereadora foi contra a transparência porque o abrigo custa 85 mil e a vereadora foi contra a transparência. Não. Eu sou contra dados, números trazidos a essa casa que nós não temos nenhuma segurança de que são reais. Eu sou contra informações que eu ainda não tive embasamento. É mesmo 85? Eu quero saber. Mas eu vou procurar ver isso e vou ser uma das que, com certeza, os demais também farão, trarão aqui informações. Então, eu já vi isso acontecer, até porque não é a primeira vez, vereadores. Não é a primeira vez que números são lançados, informações são lançadas, levadas, e não são reais. Então, eu não vou aqui estar submetida a esse tipo de coisa, né? Eu respeito muito, né, o Facebook, para quem trabalha com ética, para quem não está aí denegrindo a imagem de ninguém, respeito muito. Mas nós tivemos aqui 2 excelentes vereadores. Vereador Felipe Lopes, nas suas discussões e participações, era muito ativo. O vereador Gugu Dinaí trouxe projetos de lei excelentes que viraram leis, viraram resoluções nessa casa. Uma delas é a questão da sessão online.
Foram vereadores excelentes. Naquele momento bombava a curtida, bombava compartilhamento. Mas a gente viu no que deu. Então, assim, eu não vou ficar refém de informações que eu não sei se são verídicas. E repito, não estou aqui defendendo, senhor presidente, governo nenhum. Eu estou defendendo nessa tribuna o meu posicionamento, o meu mandato, que não vou atrás de informações que eu não levante primeiro para saber se são verdadeiras ou não. E trarei os números também. Eu quero também dizer que eu fiz uma indicação aqui para a pavimentação da Rua das Flores. É uma rua importantíssima na Vila Verde, né? Houve ali a drenagem, como em algumas ruas também, na Rua 28, e a população pede. Então, pode soar, né, para alguns, pô, mas vai se preocupar com pavimentação. Quem põe o pé na lama e sai na porta de casa com chuva com o pé na lama, sabe o que é isso. E é por isso que eu proponho, vereadores. Então, pavimentação para alguns pode não parecer importante, mas para uns que sabem como é o dia a dia, para sair, para trabalhar, para levar a criança para a escola, para voltar, sabe o quanto isso é ruim. Então, estou propondo aqui, a Rua das Flores é um pedido de muitos moradores e não é de hoje. Eu ouço essa demanda desde 2005, desde 2006, para calçamento da Rua das Flores e tantas outras. Então, às vezes, a gente entende o anseio da população em querer ver certas questões resolvidas. Porque, por mais que a gente indique uma, tem sempre alguém, e eu agradeço a participação de cada um, que diz, vereadora, não esquece a rua tal, não esquece José Gonçalves, não esquece Sem Braças, não esquece lá na Ferradura. Eu sempre agradeço a participação de cada um. E no que eu puder fazer, inclusive com emendas e com a cobrança, e até a nível Estado, buscar parcerias para que esse tipo de obra aconteça, repetindo o que o vereador Lohan falou na sessão passada. Nós batemos esse último mês com o incremento dos royalties na casa de quase 6 milhões de reais. Então, nós estamos voltando a respirar um pouco mais. Nós estamos saindo daquele período em que nós saímos de um patamar de 5 milhões de royalties por mês e caímos para 2 milhões. Voltando aí a 6 milhões. E eu quero também dizer a importância do secretário estar aqui, porque há em andamento o início da obra, o trecho, complementando ali, que isso já foi falado, mas o pessoal pede porque é perigoso, falta ciclovia, falta drenagem, falta calçamento do Trevo da Barbuda até a Tartaruga, complementando a Via Azul. Então, isso é importante e é bom a gente acompanhar. Então, fica aqui. Farei o convite, senhor presidente, para o secretário de Obras, para os 9 vereadores, para a gente estar a par das UBSs aí em andamento para construção e todas as obras que a gente vai cobrar com o incremento de royalties. Obrigada, senhor presidente. Convoca a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. 5 minutos. Mais uma vez, o meu bom dia. Bom, eu não sou feiticeira e não tenho uma lâmpada de Aladim para que esses números aparecessem na minha mão. Querendo transparência, eu pedi o processo 404 de 2016. Tá certo? E me foi negado pela vereadora Joyce, pelo vereador Lohan, pelo vereador Josué e pelo vereador Newton César. E depois ele vem discutir aqui que eu estou inventando o número. Era só aprovar o processo, para todo mundo ver. E tem mais. Os abrigos de ônibus que foram construídos na cidade não foi construído por essa empresa. E é só pegar o edital. Eu criei uma lei onde, quando for aprovado lá na Procuradoria, o edital vem para a Câmara. O edital está na Câmara. Eu tirei da planilha. Eu tirei da planilha do edital o valor de 85 mil. Eu tirei da planilha do edital a reforma de 3 mil e pouco. Só que esse contrato, o lote 1 foi loteado em 2016. Alguém vendeu os lotes e ficou com dinheiro. Aí vem falar que eu tiro onda com o Facebook. Eu não tiro onda, não. Porque o prefeito hoje está na cadeira por ter fraudado 21 licitação. 67 réus estão aí, ó, com os bens bloqueados. A
Agora, eu só estou dando uma satisfação ao povo que eu peço o processo para ver o que essa empresa já prestou de serviço. Porque a única coisa que eu vi é um relógio ali digital, que não sei para quê, né? Que com o celular ninguém olha a hora naquele relógio. Para mim está poluindo, poderia ter plantado uma árvore. Tá certo? Agora, eu também quero saber, e o povo quer saber, se o prefeito vai cancelar o empréstimo que eu coloquei na justiça. Porque no projeto do empréstimo, estava falando que era para pagar a dívida do Fundo Prev. Mas agora estão aí querendo parcelar em 8 anos, em 4 meses, deixando a dívida para os próximos prefeitos. E já que está chovendo dinheiro de ROID, paga a dívida em 3 anos. Porque Fundo Prev é um lugar que não deve ser mexido. E o prefeito mexeu. Porque essa cidade o prefeito pode tudo. Ele não podia, mas agora ele pode tudo. Porque a Câmara é soberana. É a Câmara que coloca a tinta na caneta do prefeito. Então, eu quero dizer bem claro que eu não inventei nada. Está no edital, 85 mil para construir um abrigo. Está no edital que são 40 abrigos e são 35. E vocês que são vereadores, o edital está na casa. E eu não sou louca, tá certo? Eu estou do lado do povo, não estou do lado da fraude. Não havendo mais nada tratado, o expediente ou da ordem do dia, eu encerro a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.